Então, gente, continuando aqui, a gente viu aí as características de uma mercadoria para ser utilizada como moeda, e a gente tem que, dado que uma mercadoria seja utilizada como moeda, ser utilizada como moeda significa o quê? Significa que ela cumpre algumas funções na economia, que são o quê? A primeira é servir como unidade de conta, que microeconomicamente talvez não seja muito importante essa função, mas macroeconomicamente ou sistemicamente é certamente a função principal da moeda. É com base nessa função que a gente precifica as diferentes coisas, produtos e serviços da economia, de tal forma que a gente possa saber diferentes pessoas, um mundo de pessoas, uma economia complexa, você possa saber o que é mais caro e o que é mais barato. Essa é a referência que cada pessoa individualmente, numa economia livre e complexa, tem e deve ter para poder tomar as suas decisões de comprar, de vender, de produzir, de trocar um produto pelo outro, deixar de comprar um produto para comprar outro. Digamos que você, não, sem a moeda, se a gente vivesse no escambo, digamos que você tem que dar uma banana por uma maçã, né? Você dá uma banana em troca de uma maçã, ou você dá um peixe em troca de um coelho. Qual é o mais caro, qual é o mais barato? Você tem como saber qual dos dois? Onde você está gastando muito, onde você está gastando pouco? Tem como saber? Não dá para saber. Por quê? Porque eu estou usando 4 produtos e 2 relações de troca. E quanto mais produtos a gente tiver com diferentes relações de troca, cada vez mais difícil ou impossível, e é um problema da complexidade econômica, da gente saber o que é mais caro ou mais barato. Para a gente poder saber o que está mais caro ou mais barato, mais difícil ou mais fácil de ser conseguido, a gente tem que reduzir todos os produtos a uma mesma unidade de medida. A gente tem que comparar com base em uma mesma unidade de medida, para a gente ter uma referência, para a gente saber o que vale mais a pena, o que vale menos a pena. Se você tem que deixar de comprar algo ou tem que aproveitar para comprar muito de uma coisa. Bom, está valendo a pena. Com base em que você vai saber disso? Na nossa economia monetária a gente vai saber, o preço está barato, ok. E se não tivesse preço, como é que você poderia saber se está fazendo um bom ou mau negócio? Voltando lá na tribo indígena, no encontro entre portugueses e índios, os índios ofereceram, pelo que consta, pelo que parece, pela carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente viu no vídeo anterior, eles ofereceram ouro em troca de um bracelete de conchas, né? Você acha que isso é um bom ou mau negócio? Se você disser para os índios que eles podem conseguir muito mais pelo ouro deles do que eles estão conseguindo, você acha que eles continuariam a fazer as trocas, as transações do jeito que eles estão fazendo, ou iriam fazer de outro jeito? Eles têm que ter uma referência, tem que ter um preço, um sistema de preço, um conjunto de diferentes produtos, cada um com seu diferente preço, mas todos os preços têm que ser na mesma moeda. Se um produto, se uma banana custa 1 cruzeiro, uma maçã custa 1 cruzado e uma laranja custa R$1, qual é o mais caro, qual é o mais barato? Não dá para saber. A gente vai ter que ver a taxa de câmbio, a taxa de troca entre as diferentes moedas. E vamos ter que reduzir todos o valor dos diferentes preços a uma mesma unidade de medida, que a unidade de medida é a moeda, que a gente usa para precificar as coisas. Então, a principal função da moeda para a economia é essa aí, unidade de conta. Aí, para você, microeconomicamente, individualmente, você pode achar que isso aí é de menor importância, mas primeiro não. Para você isso já é importante. Isso serve para você saber o que é caro e o que é barato. 2, para você, possivelmente mais importante que a função monetária de unidade de conta, vai ser o segundo
que eu vou mostrar aqui, que seria o meio de pagamento. Ela te permite pagar as coisas que você quer comprar. Você quer comprar coisa e quer pagar. Com dinheiro no bolso é muito bom, você consegue pagar as coisas, né? Então, na sua opinião, individualmente, você pode dizer que a principal função da moeda é servir de meio de pagamento. Eu quero dinheiro para pagar as coisas que eu quero comprar. Ok, individualmente você pode pensar assim, mas sistemicamente, macroeconomicamente, a principal função da moeda, a função da moeda para a economia como um todo, a principal função é essa aí, servir de unidade de conta. Ela serve como unidade de medida, é para a gente precificar os diferentes produtos e daí saber o que é caro e o que é barato. Tá? Então é a função número 1 da moeda, em termos econômicos, macroeconômicos ou sistemicamente. Para sistema econômico, a principal função é essa. A segunda função, muito importante, é servir de meio de pagamento. Foi o que eu falei. Microeconomicamente, você vai dizer que essa é a função número 1. Essa função é muito importante. Microeconomicamente, para você, ela pode ser muito importante, mas macroeconomicamente é a segunda mais importante função. Embora são 3 motivos que a gente vai ver, os 3 são quase que igualmente importantes entre si. Mas, enfim, a função de meio de pagamento é óbvia, é servir de meio de pagamento, facilitador de trocas. É você poder fazer transações com diferentes pessoas desconhecidas e você obter o que elas têm a vender, no caso, entregar, trocar em troca de uma coisa que seja sempre a mesma coisa. Dinheiro, você vai comprar do sujeito A, do sujeito B, do sujeito C, como é que você paga? Em dinheiro, para simplificar. E da mesma forma, você querendo vender algo para um monte de diferentes pessoas desconhecidas, o que você cobra em troca de cada um desses diferentes desconhecidos? O dinheiro. Eles vão te pagar em dinheiro. Eles têm um meio de pagamento, moeda, dinheiro, de tal forma que seja possível trocar entre você e diferentes, haver uma troca entre você e diferentes desconhecidos. Digamos que você fosse fazer escambo, aí você está vendendo o seu produto, maçã, e aí chega um cara para você e fala: eu te dou uma banana. O outro chega e fala: eu te dou uma laranja. Um terceiro fala: eu te dou um peixe. E aí, quem está te oferecendo mais? Primeiro, você pode dizer que você vai pegar aquilo que você mais quer. Se você quer o peixe, você aceita o peixe. Ok, você pode fazer assim, mas só que aí você já está pressupondo uma transação, quase que uma troca direta entre você e essa pessoa. Quase que uma relação pessoal. E daí que não dá para você fazer assim com todas as suas transações, por razões que a gente já viu. Você tende a produzir em larga escala e vai sair vendendo para muitas pessoas. Imagina a Coca-Cola vender refrigerante. Para cada refrigerante que ela vende, ela vai ver o que a pessoa que compra tem para dar em troca. Cara, o que você tem para dar em troca é dinheiro. A questão é a quantidade de dinheiro, se mais ou menos. Isso sim vai ser problema da Coca-Cola, é isso que ela quer tratar. Mas, e não só a Coca-Cola, você também, né? Uma pizzaria que vai vender pizza, ela não vai a cada pizza que vende negociar com o comprador o que o comprador tem para dar em troca. O que ele tem que dar em troca é dinheiro, que é o meio de pagamento, é a moeda. A quantidade de moeda é que diferencia aí, né? Ele pode dar um desconto, ele pode aumentar o preço, diminuir o preço, isso sim, mas o pagamento e tem que ser em dinheiro. Numa economia complexa, grande e complexa, né? E a terceira função monetária é a servir de reserva de valor. Então, moeda serve para isso. E essa função aí é meio enganosa, né? As pessoas podem imaginar que essa função diz respeito às pessoas acumularem riqueza sob a forma de dinheiro. Só que não é essa a ideia da reserva de valor. A função monetária de reserva de valor. A reserva de valor, ela diz respeito ao diferimento de pagamentos. O que é o diferimento de pagamentos? É na medida que você, digamos, você pesca peixe e vende, você recebe uma quantidade de dinheiro, moeda, em pagamento.
A questão é que você, ao receber essa moeda, você não precisa gastar ela imediatamente, você pode guardar ela durante um certo período de tempo. Só que o valor dessa moeda tem que se manter ao longo desse período de tempo. Então, a moeda, para ser aceita como moeda, ela tem que cumprir essa função de preservar, não perfeitamente, mas estavelmente, o seu valor ao longo do tempo, ao longo do período de tempo no qual você vai gastar essa sua moeda, né? Você ganha um dinheiro na segunda-feira, mas vai gastar no fim de semana, da segunda-feira para o fim de semana, essa moeda tem que manter o seu valor razoavelmente estável, né? É uma função da moeda. Se a moeda não cumpre essa função, então a mercadoria em questão também não serve para ser moeda. E a mercadoria tem a ver com o que a gente viu no vídeo passado, né? Mas não, essas são as funções monetárias. E como a gente viu no vídeo passado, a gente tem que mercadorias, para ser utilizadas como moeda, elas têm certas características, e dado que certas mercadorias sejam selecionadas espontaneamente na economia para serem utilizadas como moeda, elas têm que cumprir certas funções. Elas são selecionadas para cumprir certas funções, que são essas três aí, né? E isso aí é teoria econômica, né? Não é no mundo real. No mundo real, vamos usar moeda porque precisamos de uma unidade de conta, precisamos de um meio de pagamento e precisamos de uma reserva de valor. Não. Isso aí é o entendimento da ciência econômica a respeito do surgimento da moeda na economia, né? E ao longo do tempo diversas mercadorias foram utilizadas como moeda, mas foi como eu falei, algumas mercadorias exerciam melhor, possuíam mais certas características e menos outras, e diversas mercadorias foram então sendo usadas e abandonadas, até chegar ao momento em que os metais e as pedras preciosas passaram a ser utilizados como moeda mais continuamente, né? Mercadorias foram utilizadas até chegar a esse momento aí. Isso é uma evolução de séculos, certamente, né? E até chegar o momento em que ouro virou moeda por excelência. Mas no período lá das grandes navegações não era só ouro, era ouro, metais e pedras preciosas, né? Ouro, prata e pedras, diamante, rubi, esmeralda, tá certo? Mas então, aí só para concluir aqui a questão do surgimento da moeda, foi o que eu falei no começo da aula, né? Moeda, assunto importante, tem uma infinidade de assuntos a serem falados. Mas aqui o objetivo era só falar sobre o surgimento da moeda. Mas é dado que surgiu a moeda com o tempo, bem recentemente na história do mundo, vamos dizer aí que não tem nem 200 anos que estamos usando essas moedas, especialmente o ouro, né? A economia restringiu o uso de moeda ao ouro ou à prata. Isso aí é coisa de poucos séculos na história da humanidade. Secularmente falando, nunca houve restrição com relação ao uso de moedas, diferentes moedas na economia. Por exemplo, não querendo abordar muito o assunto, mas não querendo se aprofundar no assunto, mas o ouro virou moeda na Inglaterra em 1825. 1825, o governo britânico fez uma lei que estabeleceu todas as transações econômicas na Inglaterra só podem ser realizadas em ouro. Mas e antes disso? Antes disso era ouro e prata. Mas antes do ouro e prata tinha outras moedas em circulação na Inglaterra, né? De pouquinho em pouquinho que o governo inglês foi restringindo, por exemplo. E aí eu cito o governo inglês porque foi, pelo que se sabe, o primeiro governo a estabelecer o famoso padrão ouro, que aí é um assunto importante, interessante, mas foge ao escopo aqui da matéria, né? Mas enfim, com relação ao uso de metais e pedras preciosas, a gente tem o quê? Que surgiram os famosos ourives, que eram supostamente os embriões dos bancos modernos, que eles recebiam e guardavam esses metais e em troca dos depósitos eles distribuíam certificados de depósitos que davam a seus portadores o direito sobre os metais e pedras guardados, né? Eram cofres, né?
esses ourives. E aí, dando um salto na história, novamente, o objetivo não é ficar falando muito de história econômica, é só falar sobre o surgimento da moeda. A gente tem que os governos acabarem interferindo aí no setor monetário e restringindo as moedas apenas à moeda permitida pelo governo, fosse ouro ou a moeda que o governo estabelecesse, né? Mas então, por exemplo, no caso da Inglaterra, a gente tem que o Banco da Inglaterra, a partir de 1825, ele restringiu o uso de moeda ao ouro ou na libra esterlina, que era lastreada em ouro, né? Então aí nós temos uma nota antiga do Banco da Inglaterra e que está escrito nele promessa de pagar ao bearer promessa de pagar ao portador em demanda a soma de uma libra em moedas ouro padrão do Reino Unido, né? Aí Londres, e ali embaixo está para o For the Gov and Company of the Bank of England, para o governador e companhia do Banco da Inglaterra. Então uma pessoa que tivesse ouro, ela podia ficar usando ouro normalmente, sem moedas de ouro, normalmente pelas ruas da Inglaterra. E só valia ouro, ou a libra esterlina. Para ter libra esterlina, o que acontecia? A pessoa, em vez de ficar carregando ouro, que é pesado, ela entregava o ouro para o Banco da Inglaterra e o Banco da Inglaterra entregava essa cédula aí, né? Ou cédulas iguais a essa, que eram certificados de depósito. A pessoa com essa cédula em mão, ela pode ficar usando essa cédula na rua, ou se ela quiser o ouro de volta, ela só volta no Banco da Inglaterra e faz a conversão, faz a troca dessa cédula pelo ouro. Por isso que está escrito ali embaixo, para o governador e companhia do Banco da Inglaterra. Então o Banco da Inglaterra tem a obrigação, recebe o ouro e dá o certificado de depósito. Se você quiser trocar de volta, você entrega a cédula de papel moeda e recebe o ouro, tá? Essa história é importante, é ampla e interessante, mas foge ao escopo aqui, não vamos nos aprofundar muito no surgimento do padrão ouro, os problemas, importância do padrão ouro, né? Mas enfim, temos aí uma moeda da Inglaterra. Aí dá um exemplo de uma moeda americana, que aí no caso é moeda continental, que foi a primeira moeda republicana dos Estados Unidos. Aí está uma moeda de $20, que é $20. E aí está escrito nessa cédula, essa nota intitula o portador a receber 20 Spanish Millet Dollar, que são dólar frisados espanhóis, ou o valor disso em ouro ou prata, de acordo com a resolução do Congresso, feita na Filadélfia em 10 de maio de 1775. Aí é interessante essa nota aí para chamar a atenção para a ideia do dólar. Por que o dólar americano se chama dólar? Ele é derivado dessa moeda espanhola, que é o Spanish Millet Dollar, que é essa moedinha aqui. Essa moeda que deu origem ao dólar americano e vários outros dólares ao redor do mundo. Essa moeda foi muito utilizada, é considerada aí como a primeira moeda internacional, foi utilizada na China, na Ásia, né? Em vários países da Europa, quase todos os países da Europa utilizaram essa moeda, porque ela era considerada muito boa. E por que era considerada muito boa? Basicamente porque ela era frisada. Aqui agora essa moeda aí está antiga, né? Mas na época lá de 1500, 1600, quando o reino da Espanha começou a imprimir essa moeda no Peru e no México, a borda dessa moeda ela era frisada. Então era como se tivesse dentinhos pequenininhos. Então não dava para a pessoa raspar. Era uma moeda de prata. Aí tem as dimensões, as medidas dessa moeda. Não, de menor importância isso, né? Por isso que na internet, se tiver curiosidade.
mas como não dava para as pessoas rasparem a moeda, porque ela iria perder o friso da borda da moeda, e se perdesse o friso ninguém aceitaria a moeda, então era uma moeda muito boa, ela preservava suas características por muito tempo. E aí essa foi a moeda que lastreou o primeiro dólar americano. Voltando aqui na moeda do dólar, 20 dólares, essa nota intitula o portador da nota a receber 20 dólares espanhóis, que é essa moedinha aqui que eu estou mostrando, né? E posteriormente acabou que virou o dólar americano, né? Quando eles acabaram com o lastro, eu não sei quando ocorreu, mas em determinado momento, imagino que século XIX, o governo americano acabou com o lastro do dólar americano no dólar espanhol, mas o nome da moeda continuou sendo o mesmo, né? Ou seja, o dólar que nós temos nos Estados Unidos hoje não é o mesmo dólar lá de 1775, né? E essa mesma moeda tem vários outros dólares ao redor do mundo. Muitas pessoas podem imaginar que é fruto da influência americana, só que não, é fruto da influência espanhola. Tem dólar das Ilhas Salomão, dólar canadense, dólar australiano. Esses dólares não se chamam dólares por conta do dólar americano, não, eles se chamam dólar por conta do dólar espanhol. Nesses países, antigamente se utilizava, muito antigamente, séculos, se utilizava o dólar espanhol, tá? E aí outras cédulas aí de 2 dólares americanos, 10 dólares, também todos eles baseados no Spanish Millet Dollar. Voltando aqui no 2 dólares, olha lá, ele era lastreado em Spanish Millet Dollar. Ou então a moeda de 10 dólares é baseado em 10 Spanish Millet Dollar. E por último aqui uma cédula de 40 dólares que também era lastreada em, cadê? 40 Spanish Millet Dollar. This bill entitles the bearer to receive 40 Spanish Millet Dollar. Então é a moeda espanhola à base do dólar americano atual, tá? Sendo que a moeda espanhola é a moedinha que a gente viu de prata. E aí tá dado, não tem conversão nem nada. Você tem a moedinha, você tem prata em mãos, pronto. O dólar americano é que era lastreado em dólar espanhol ou num valor arbitrado em ouro ou prata pelo Congresso lá americano, tá certo? Mas aí, enfim, ficou longo aqui o vídeo, aí já concluí o último slide aqui, acabou. Mas aí foi o que eu falei, o assunto de moeda é muito importante, mas aqui é só superficial, tá? Só apresentação. Por que surgiu moeda? Porque a economia ficou complexa e foi necessário o surgimento de um facilitador de trocas, que é a moeda, tá certo? Mas aí ficamos por aqui então agora. Valeu, tchau!